Imagina ganhar uma guerra, tipo a maior guerra da história, e levar 10 anos para conseguir voltar para casa. Esse foi Ulisses, o cara mais inteligente da Grécia Antiga e, sem sombra de dúvidas, o mais azarado. Hoje, eu não vou te contar a Odisseia. Eu vou te contar a maior viagem cheia de decisões ruins que alguém já fez na vida. É sério, parece roteiro de filme de comédia misturado com terror. Fica aqui comigo que você vai entender porque o GPS dos deuses é bem complicado. Então, quem era esse tal de Ulisses? Ou Odisseu, como os gregos gostavam de chamar. Ele era o rei de uma ilha pequenininha chamada Ítaca. E assim, ele não era o mais forte, tipo o Hércules. Não era o mais bonito, tipo o Aquiles, mas ele era o mais esperto. Sabe aquele seu amigo que não ganha no braço, mas te enrola na conversa? E quando você vê, já fez tudo o que ele queria? Esse era Ulisses. A inteligência dele era tão famosa que foi ele quem teve a ideia do cavalo de Troia. Pois é, o cara era um gênio da estratégia, mas como a gente vai ver, ter um que alto não te impede de tomar umas decisões bem questionáveis. Depois da Guerra de Troia, que durou 10 anos, todo mundo só queria uma coisa: ir para casa, abraçar a família, comer uma comida decente, e a maioria conseguiu, exceto o nosso querido Ulisses. Por quê? Porque quando você é inteligente demais, parece que o universo decide te testar de todas as formas possíveis e imagináveis. É como se os deuses olhassem lá de cima e dissessem: você se acha o espertão? Então, segura essa aqui. E a volta para casa, que deveria ser uma viagem tranquila, virou um pesadelo de mais 10 anos. 10 anos, gente. É mais tempo do que a própria guerra durou. A primeira parada dessa turnê do azar foi a ilha de um ciclope, um gigante com um olho só, chamado Polifemo. Ulisses e seus homens entraram na caverna dele e foram capturados. O ciclope começou a comer a tripulação, tipo um lanchinho da tarde, desesperador, né? Mas aí veio a genialidade de Ulisses. Ele deu vinho para o gigante, até ele ficar bêbado, e perguntou o nome dele. Ulisses respondeu: meu nome é ninguém. À noite, enquanto o ciclope dormia, eles pegaram uma estaca gigante, esquentaram no fogo e pá! Cravou no único olho do bicho. O ciclope acordou gritando de dor, e os outros ciclopes da ilha vieram ajudar. O que aconteceu, Polifemo? E ele respondia: ninguém me atacou, ninguém me cegou. Os outros pensaram que ele estava louco e foram embora. Plano genial, né? Funcionou perfeitamente. Mas aí, na hora de ir embora, quando já estava no navio, seguro, o que Ulisses fez? Ele não conseguiu segurar a língua. Ele gritou para o ciclope: ei, seu otário, não foi ninguém que te cegou. Fui eu, Ulisses, rei de Ítaca. O orgulho falou mais alto, e foi aí que o verdadeiro azar começou. Sabe de quem o ciclope Polifemo era filho? Ninguém mais, ninguém menos que Poseidon, o deus dos mares. O ciclope, cego e humilhado, rezou para o papai. E Poseidon ouviu, ele olhou para aquele barquinho do Ulisses se afastando e pensou: você machucou meu filho e ainda se gabou disso? Então agora você não vai navegar. Você vai nadar. E a partir desse momento, a vida de Ulisses virou um inferno aquático. Era tempestade. Atrás de tempestade, ondas gigantes, ventos que levavam ele para o lado completamente oposto de casa. Cada vez que ele via a terra firme no horizonte, vinha uma onda e jogava ele para longe. Moral da história: provocar um deus, especialmente o deus dos mares, quando você está no meio do mar, nunca é uma boa ideia. A saga continuou. Era problema atrás de problema. A viagem virou basicamente um reality show de sobrevivência com elementos de fantasia. Ele passou pela Ilha das Sereias, criaturas que tinham um canto tão lindo que hipnotizava os marinheiros e os fazia jogar os navios contra as rochas. O que Ulisses fez? Tapou o ouvido de toda a tripulação com cera e pediu para ser amarrado no mastro do navio, só para ele poder ouvir o canto sem morrer. Curioso, até na beira da morte. Depois, ele foi parar na ilha de Circe, uma feiticeira poderosa que tinha um hobby estranho: transformar homens em porcos. Literalmente, ela transformou parte da tripulação dele em porcos. E Ulisses teve que usar sua lábia e uma ajudinha divina para conseguir reverter o feitiço. Ele ainda enfrentou monstros marinhos de 6 cabeças. Desceu até o submundo para conversar com os mortos. Foi uma confusão
sem fim. E tudo isso por um único motivo. Ele só queria voltar para casa, para sua esposa, Penélope, e seu filho Telêmaco. Finalmente, depois de 10 longos anos de perrengues, com a ajuda da deusa Atena, que era tipo a fã número 1 dele, Ulisses conseguiu chegar em Ítaca, sozinho, sem navio, sem tripulação, parecendo um mendigo. Mas você acha que os problemas acabaram? Claro que não. A casa dele estava lotada de pretendentes, um bando de nobres arrogantes que queriam casar com a esposa dele, Penélope, para tomar o trono. Eles estavam lá há anos, comendo toda a comida, bebendo todo o vinho e desrespeitando a família dele. Ulisses, disfarçado de velho, observou tudo. E então, ele planejou sua vingança. Penélope, que nunca perdeu a esperança, propôs um desafio. Quem conseguisse armar o arco de Ulisses e atirar uma flecha através de 12 machados, se casaria com ela. Ninguém conseguiu. Ninguém sequer conseguia dobrar o arco. Aí, o velho mendigo pediu uma chance. Ele pegou o arco, armou com uma facilidade incrível, atirou a flecha perfeitamente, e então revelou quem era e resolveu o problema dos pretendentes do jeito mais silencioso e definitivo possível. O que a gente aprende com essa história maluca da Odisseia? Primeiro, inteligência ajuda, e muito. Foi a esperteza de Ulisses que o salvou inúmeras vezes. Segundo, orgulho atrapalha, e muito. Se ele não tivesse se gabado para o Ciclope, talvez a viagem de volta durasse 2 semanas, não 10 anos. E terceiro, a lição mais importante: nunca, jamais, em hipótese alguma, provoque os deuses. É pedir para se dar mal. A Odisseia nos mostra que, às vezes, o caminho mais longo e difícil não é culpa do destino, mas sim das nossas próprias decisões, do nosso orgulho e da nossa teimosia. E aí? Gostou dessa história épica, contada de um jeito um pouco mais direto? Se você curte ver os grandes clássicos de um ângulo diferente, cheio de ironia e lições escondidas, já se inscreve aqui no canal. A gente está sempre desenterrando essas pérolas para provar que história, mitologia e literatura podem ser muito mais divertidas do que você imagina. Clica aí no botão, ativa o sininho e vem com a gente na próxima viagem. Valeu e até a próxima!